Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma videoaula de português, páginas 6 até 14, do livro 4. Não teremos correção, ok? Vamos lá para a matéria? Capítulo 10, o conhecimento científico à disposição de todos. Qual tipo de texto contém informações úteis para uma pesquisa escolar? Em que mídia você costuma acessar esse tipo de texto, impressa ou digital? Você já viu que alguns textos apresentam gráficos e tabelas. Você consegue lê-los? Neste capítulo você vai ler e interpretar artigos de divulgação científica, compreender as principais características desse gênero, ler e interpretar gráficos e tabelas, realizar uma exposição oral para os colegas da turma, reconhecer os tipos de formação de palavras, aprender a usar travessão, vírgula, parênteses, para organizar expressões intercaladas. Então, a produção de texto já vai começar com exposição oral. Vou explicar para vocês primeiro o que é uma exposição oral, tá? Exposição oral. Quase todos os dias você escuta explicações de seus professores. Em suas aulas, eles utilizam vários recursos para que os assuntos sejam compreendidos em sua totalidade. Para isso, não basta conhecer muito bem o que vai ser explicado. É preciso pensar em como agir para que as informações sejam incorporadas. Exposição oral é você falar para um público, falar para uma pessoa, falar para um grupo. É você, o nome já diz, exposição oral, você falar o que você estudou, né? O tema que você quis apresentar. Então, para isso, você tem que estudar, você tem que dominar o tema, você tem que pesquisar sobre aquele tema, para você, quando for apresentar oralmente para as pessoas, falar para as pessoas, você ter total domínio daquele assunto. A exposição oral é uma das maneiras de fazermos relatos orais em situações de comunidade pública. Há neste tipo de interação uma plateia e um expositor, a pessoa que vai falar, né? Uma das formas de uso desse gênero é o seminário, que segue alguns critérios tais como posicionamento do apresentador, deve ter postura ao falar, domínio do conteúdo, habilidade para o uso de recursos audiovisuais, se quiser. A pessoa tem que evitar o improviso, tem que ter todo um planejamento para você poder falar sobre o assunto que você escolheu. Então, aqui na produção de texto é sobre exposição oral, tá? O que a tia acabou de falar. Neste capítulo, você e seus colegas vão realizar uma exposição oral para compartilhar o resultado de uma pesquisa que farão sobre determinado assunto. Para isso, você vai ler artigos de divulgação científica, gráficos e tabelas. Você vai pesquisar, você vai escolher um tema. Pode ser feito individual, pode ser feito em dupla, em grupo, como vocês quiserem. Por exemplo, bullying. Vamos dizer que você quer saber sobre bullying na internet. Você vai pesquisar sobre esse assunto. O que é esse bullying na internet, se ele fica pior ou se ele melhora com a internet. Você vai procurar gráficos, tabelas, pesquisas, tá? E você vai relatar, primeiro escrever para você, e depois você vai estudar aquilo para você poder falar. É como se fosse um podcast, só que podcast visual, né? Porque o podcast a gente grava, é a nossa voz, sobre um determinado assunto. Na exposição oral, não, você vai explicar esse assunto, tá? Para dar início a esse trabalho, será necessário pensar no tema de sua pesquisa. Uma sugestão é elaborar perguntas sobre o tema escolhido. Por exemplo, qual é a história, se você escolher o Rio de Janeiro, qual é a história da cidade onde eu moro? Sobre meio ambiente, sobre as formigas. Qual é a importância das formigas para o meio ambiente? Qual é o habitat das cobras? Isso aqui são alguns exemplos. Você formular uma pergunta para você começar o seu trabalho. Esta é uma etapa muito importante do trabalho, porque a partir dela você conseguirá pesquisar textos de divulgação científica que respondam às suas perguntas. Agora converse com o professor e com os colegas para organizar os grupos, definir o tema de pesquisa e começar a elaborar as perguntas a que você tentará responder. Existe no espaço a seguir as primeiras decisões.
e as tarefas. Então, aqui não é já a pesquisa em si. Se você vai fazer sozinho, você vai elaborar aí as perguntas. Primeiro você vai pensar no tema, como a tia falou, bullying. Aí agora aqui eu vou fazer as perguntas. O que é o bullying? Eu vou falar sobre o cyberbullying. O que é o cyberbullying? Muita gente não sabe o que é. Ele acontece como? Tem muita evidência na internet, piora, melhora. Você vai fazer aqui as suas perguntas, tá? Sobre isso, para depois você pesquisar. Aqui não é você falar sobre assuntos, são as perguntas que você vai fazer sobre o seu trabalho. Eu quero falar sobre um assunto que está muito atual, as queimadas no Pantanal. Você vai fazer as perguntas aqui. Como é o Pantanal? Né? Que bioma é esse? O que está acontecendo na realidade? Você vai formular suas perguntas. Leitura. Informação para todos. Textos de divulgação científica são fontes de informação. Eles auxiliam o estudo e contribuem para a construção de conhecimentos, pois se apoiam na ciência para embasar seus argumentos, ou seja, para comprová-los, tá vendo? Você vai pensar no seu tema e você vai buscar, você vai pesquisar, você vai buscar textos científicos que comprovem isso. Não pode ser, eu acho, não. Tem que ser coisas, textos, pesquisas, gráficos estudados, certos. A seguir, você lerá um artigo de divulgação científica que trata do comportamento de jovens na internet. Antes, leia o título e responda algumas questões. O que você sabe sobre este tema? E o que gostaria de saber? A internet potencializa o bullying? Quer dizer, evidencia mais o bullying? Por quê? Agora faça uma leitura silenciosa e aproveite para aprender um pouco mais sobre o assunto. Aqui ele está falando sobre o bullying na internet. Se a internet ajuda a potencializar, aumentar mais esse bullying ou não. Então aqui vocês vão ter esse artigo, vocês irão ler, aqui nós temos um gráfico, tá? Falando até um pouco falando sobre ansiedade. Vocês vão responder as perguntas, tá? Até a página 14. Aí vem falando, o artigo de divulgação científica é um texto expositivo que contribui para a compreensão de diversos fenômenos e amplia nosso conhecimento, tendo por base a ciência. Pode fazer um resumo de algum assunto de interesse geral, tá bom? Façam com cuidado e com atenção. Beijo.